Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Bradim, nós estamos ao vivo agora pelo Leste Online. Hoje nós vamos fazer uma entrevista com os pré-candidatos a prefeito Felipe Sabará e a vereador Rodrigo Lopes. Eles são pré-candidatos pelo Partido Novo. Boa noite, candidatos. Boa noite. Boa noite, pré-candidatos ainda, hein? Pré-candidatos. Eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite de falar com a nossa equipe. O Leste Online é hoje um portal que atinge toda a Zona Leste de São Paulo, que é uma das maiores regiões da capital paulista, e é uma região com muitos problemas, né? Então, sim, eu acho que chegou a época da gente tentar resolver grande parte desses problemas. E então, eu queria agradecer a presença de vocês e convidar você que está nos assistindo para mandar a sua pergunta e também para conhecer as propostas dos pré-candidatos. Então, eu vou dar um espaço aqui para eles se apresentarem agora. Vamos começar com o pré-candidato a prefeito Felipe Sabará. Boa noite, mais uma vez, candidato. Boa noite, Xará, Felipe, Rodrigo Lopes, nosso pré-candidato a vereador aqui em São Paulo. Uma honra estar aqui com vocês e espero que seja uma noite legal, que a gente possa falar bastante sobre a cidade, né, especialmente ideias, né, e projetos para a cidade que a gente fez. Então, obrigado pela oportunidade. Eu tenho 37 anos, nasci e cresci aqui na cidade de São Paulo, venho de uma família empresária e a dificuldade que é empreender aqui na cidade. Também uma família bastante envolvida em causas sociais e ambientais. E então eu vi que dá para você cuidar do meio ambiente, da natureza, também sendo liberal, também promovendo renda e emprego para as pessoas, né? E tem um projeto social que eu fundei chamado ARCA, né, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, que é um projeto que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive pessoas que moram nas ruas e na Cracolândia, e promove capacitação, emprego e renda para essas pessoas. Eu comecei a fazer isso adolescente, a ARCA ficou bastante grande aqui em São Paulo, e também sou fundador de uma startup de beleza chamada Reload, que recolhe garrafas PET, transforma em embalagem plástica, reutiliza garrafinhas como essa aqui, reutiliza a garrafa com cosméticos dentro. E por causa da minha atuação, principalmente com a ARCA, dando emprego para pessoas em situação de vulnerabilidade, fui chamado para ser secretário municipal de assistência e desenvolvimento social do município, né, aqui de São Paulo. E aí meu principal programa foi o Trabalho Novo, que foi um programa que a gente criou para empregar pessoas em empresas privadas. A principal empresa foi o McDonald's, empregou mais de 3 mil pessoas em mais de 190 empresas, com um recorde de permanência de mais de 85% dessas pessoas nos empregos por mais de 3 meses. E um programa que mostra que dá para fazer diferente, você gerando emprego e renda, até mesmo para aquelas pessoas que ninguém acredita que estão nas ruas e na Cracolândia. É possível fazer, se o foco for realmente desenvolver a autonomia das pessoas e não somente o assistencialismo, que é importante, mas não é só o assistencialismo, tem que ir até a promoção do trabalho e da renda. Depois também fui convidado para ser presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, fiquei 10 meses no Fundo Social, e aí o principal programa que eu criei foi a Praça da Cidadania, que são espaços em regiões periféricas, né, em comunidades carentes, de qualificação profissional e a viabilização da possibilidade de microcrédito, para as pessoas poderem conseguir um empréstimo barato, um crédito barato para crescerem os seus negócios. Muitas vezes a diferença que faz do micro e pequeno empreendedor na periferia é o empréstimo para poder crescer, comprar melhor, contratar pessoas. E aí, em maio do ano passado, 2019, resolvi participar do processo seletivo do Partido Novo, né, o único partido ao qual eu jamais fui filiado, sempre fui filiado ao Partido Novo desde 2017, e o ano passado, em 2019, resolvi participar do processo seletivo, concorri com 76 pessoas, foram 3 fases, fui aprovado, e agora, já com o plano de governo protocolado, já temos nosso CNPJ também, então nossa pré-candidatura já está na fase final, e domingo que vem, dia 27, estaremos já em campanha, se assim Deus quiser, junto com o Rodrigo Lopes, para quem eu vou passar a palavra aí, para a gente poder voltar depois e falar mais da cidade, mas estou muito animado em poder, junto com a Marina Helena, que é a nossa pré-candidata a vice, e mais 34 pré-candidatos a vereadores.
entre eles o Rodrigo Lopes, fazermos uma excelente campanha e trabalhar para vencermos e elegermos nossos pré-candidatos a vereador aqui em São Paulo. Então, passo a palavra de volta aí para o Felipe, meu xará. Muito obrigado pela apresentação, Felipe. Rodrigo, sua vez, fique à vontade para se apresentar. Vamos lá. Boa noite a todos que já estão conosco aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Bom, me chamo Rodrigo Lopes, tenho 31 anos, sou casado, tenho uma filhinha de 7 aninhos. Sou advogado, sou especialista em Direito Empresarial e atualmente curso um LLM em Direito do Mercado Financeiro e de Capitais, né? Sou nascido e cresci na Zona Leste de São Paulo. Eu moro hoje na região de Itaquera. Inclusive, o lançamento aí, o nosso plano de lançamento no domingo começa pela Zona Leste, prestigiando aí a Zona Leste, vale a pena ressaltar. Enfim, comecei a trabalhar muito cedo, estudei nas escolas públicas aí da Zona Leste, morei ali nos bairros também da Penha e de São Mateus, e estudei a minha formação básica inteira nas escolas municipais e estaduais daí. Aos 13 anos comecei a trabalhar como office boy numa farmácia no centro de São Paulo, entregando remédios. E a farmácia que eu comecei a trabalhar tinha um convênio com servidores da Câmara Municipal e entregava remédio ali na Câmara o dia todo, né? Depois, com 15 anos, eu comecei a trabalhar como office boy também, num escritório de contabilidade que era uma quadra na frente da farmácia. O pessoal gostava muito de mim, eu comecei a trabalhar lá também como office boy, mas no escritório de contabilidade com despacho de documentos, abertura, fechamento e regularização de empresas. Então, eu pegava aquelas filas do posto fiscal, da junta comercial, para, enfim, resolver os problemas das empresas, e me deparei desde então com os entraves burocráticos que é para empreender e para manter o seu negócio. Ali eu já comecei a ter contatos com o pessoal do mundo jurídico, com pessoas que eram referências para mim, e já tinha muito claro que eu gostaria de estudar direito, gostaria de me formar em direito. Entrei no direito para ser delegado, era meu sonho na época que eu entrei na faculdade, mas depois que eu ingressei ali já no primeiro ano, eu comecei a estagiar já na área empresarial. Era uma coisa que vivia me rondando ali. Eu comecei a pegar experiência, trouxe a experiência desse escritório de contabilidade e fui aprendendo ainda mais como lidar com a atuação na área empresarial. Enfim, me formei, estagiei durante toda a faculdade, estudei com bolsa de 50%, foi como eu consegui concluir meu estudo de graduação. Logo que terminei a faculdade, eu comecei uma pós-graduação em Direito Empresarial e continuei toda a minha atuação nessa área, né? Passei pelos maiores escritórios que atuam nesse segmento do direito empresarial. Hoje eu sou coordenador jurídico de um escritório importante, reconhecido aqui no segmento do mercado financeiro, com recuperação de crédito, e também atuo com combate a fraudes empresariais. Então, esse é um pouco da minha história de formação e minha história de vida, né? Eu nunca parei desde os 13 anos de trabalhar e de estudar. Sou filho de um policial militar, hoje aposentado, e de uma cozinheira, e meus pais sempre me incentivaram muito que seria através do estudo que eu poderia aí chegar a algum lugar e ter algum reconhecimento. Sou filiado ao Partido Novo desde 2016, acompanhei aí as 2 eleições que o partido já participou, né? Desde o primeiro momento ali já fui procurar saber o que o estatuto do partido previa, quais eram as intenções de mais um partido no Brasil, e me afinizei com os princípios e os valores do partido, então me filiei imediatamente.
Nunca tive nenhuma pretensão política, sou realmente uma pessoa comum, saindo da indignação para a ação. E em setembro do ano passado eu recebi um e-mail do partido. O partido sempre mantém seus filiados muito informados de tudo que está acontecendo. Então, você sempre participa de tudo que acontece no partido, tem direito à voz, tem direito à opinião, como diferente de outros tantos que eu já ouvi falar. Então, em setembro, eu recebi um e-mail com um convite para participar do processo seletivo. Para quem não sabe, o Partido Novo não lança nenhum candidato sem uma avaliação muito criteriosa, que leva aí no mínimo 6 meses, analisa currículo, analisa o histórico, passamos por uma série de testes, entrevistas, enfim, e recebi esse e-mail em setembro para participar desse processo seletivo. Ingressei no processo seletivo lá em setembro, e o resultado do processo veio só em junho, quando finalmente eu tive a certeza de que estaria aprovado no processo, mas teria ainda algumas etapas, que é a convenção, etc. Mas a avaliação da minha condição e da minha condição técnica mesmo de concorrer a uma vaga de vereador, eu teria preenchido ali pelo processo seletivo que participei. E agora estamos aí, ansiosos e aguardando o próximo domingo para o lançamento oficial aí da campanha e da disputa da corrida, né? Eu acho que o Felipe... Opa! Tá me ouvindo aí, Felipe? Tô vendo. Rodrigo caiu? Opa. Quer que eu assuma aqui? Opa. Vamos lá? Posso assumir aqui. Voltei. Voltou. Deu uma quedinha aqui, uma falhinha técnica. Vou colocar o Felipe aqui de volta. Ver se aparece a tela do Rodrigo. Aí. Bradinho, pode seguir. Vamos lá, eu também tive um problema aqui por causa da chuva. Bom, vamos começar então falando de um problema, né, que já vem de anos. Eu só queria esclarecer aqui aos seguidores, nós vamos intercalar as perguntas entre os candidatos e uma ou outra nós vamos pedir para que os dois respondam. Feito, Felipe Sabará. Vamos falar, então, de educação. Uhum. Sobre o déficit de vagas em creches na cidade de São Paulo, de que maneira o senhor pretende resolver essa demanda? Bom, a gente tem aqui em São Paulo em torno de 15 mil vagas, mais ou menos, deficitárias na questão das creches. Tá? Então, a gente tem hoje creches que são municipais e creches que são privadas, e a prefeitura faz um convênio com as creches privadas, em alguns casos até no modelo de voucher, né? Que é um programa mais creche que foi criado, então paga para a família um crédito e essa família escolhe uma creche privada para poder colocar a sua criança. Para se estimar aí um valor, para a gente zerar as filas de creche em São Paulo, custa algo em torno de 100 milhões de reais para zerar essas 15 mil, 20 mil vagas que tem deficitárias. E aí a gente tem um exemplo aqui, essa foto aqui atrás de mim é do Vale do Agabaú, a gente teve o exemplo, né, não está mais assim porque foi desconfigurado pelo atual prefeito que gastou em torno de 100 milhões de reais numa obra que poderia ter zerado, por exemplo, a fila de creches em São Paulo. Então, é uma pena que a prefeitura deixe de ter prioridades claras, né, os serviços essenciais da cidade precisavam estar resolvidos muito antes da gente pensar em investir e gastar com obra pública. Os serviços essenciais deveriam estar funcionando, que você citou, creche, mas na educação, por exemplo, a gente tem um dado da última pesquisa do Todos pela Educação, que 88% das crianças das escolas municipais
não sabem o razoável de matemática, 88%. 63% não sabem o razoável de português, né? Então, como é que a gente tem um orçamento de 14 bilhões de reais da educação, né? Dos 55 bi que foram gastados no ano passado, 14 bi estão no orçamento para 2021. Então, a educação está em frangalhos em São Paulo. E a gente viu aí durante a pandemia que não tem tecnologia para sustentar, por exemplo, um ensino mais digitalizado. Uma vergonha. A educação em São Paulo realmente deixa muito a desejar, né? Vou repetir os números que eu falei: 88% não sabe matemática, 63% não sabe português, quando concluem a escola municipal, o ensino fundamental 2. Então, é muito triste a educação em São Paulo. Como é que a gente pode melhorar a educação, então, falando aqui de propostas, né, e projetos para melhorar? Primeiro, a meta de aprendizagem tem que estar clara. Hoje não existe essa meta. Os professores hoje nas escolas, cada um tem uma metodologia, embora exista esse currículo já definido pela Secretaria de Educação, cada escola trabalha de um jeito e não existe aí um método para acompanhamento das metas com clareza do aprendizado. Então, se a criança está aprendendo ou não, simplesmente só se continuam dando as aulas sem que essa criança esteja sendo focado o aprendizado dela. Segunda coisa, não existe uma avaliação regular dos alunos. Então, o que acontece é que se aguarda o exame do IDEB, que é o exame que mede a educação, e aí, quando acaba o período de avaliação, você vê que a criança não aprendeu. E aí já demorou muito tempo, né, porque essa avaliação geralmente é anual, demorou muito tempo para você ajustar. Então, nossa proposta é ter avaliações regulares dos alunos, para a gente poder ajustar a metodologia para que o foco seja o aprendizado, né? Tem uma pessoa que eu conheço da área da educação que ela fala uma coisa interessante. Ela criou até uma expressão, ela fala: uma coisa é a ensinagem, outra coisa é a aprendizagem. A gente precisa focar na aprendizagem, porque não adianta nada você focar no ensino se ele não está sendo traduzido como aprendizado para os alunos, né? Então, esse é um segundo ponto. O terceiro é a resgate da motivação dos professores, né, que não se sentem motivados, principalmente porque as estruturas das escolas municipais estão totalmente sucateadas. Não tem papel higiênico, não tem água, enfim, não tem bola, muitas vezes, giz, lousa funcionando. Então, os professores não ficam motivados, né? E aí é motivação salarial, mas motivação também de infraestrutura. Então, a gente melhorando a infraestrutura e a segurança para o professor, a valorização do professor, tudo melhora. Então, repetindo, para a gente melhorar a educação, que inclui as creches, né? As creches estão no escopo da Secretaria de Educação. Meta de aprendizagem clara para cada série e para cada idade, avaliação regular dos alunos para ajustar o currículo para aprendizado, resgate da motivação e segurança dos professores para que eles se sintam valorizados e possam dar aula melhor. Porque dinheiro tem, são 14 bilhões de reais, falta gestão para esse recurso estar sendo alocado na aprendizagem dos alunos. Perfeito. Eu queria saber do Rodrigo, se ele tem alguma proposta, algum projeto de lei em mente que visa colaborar com o Poder Executivo nessa questão de melhoria, né, no sistema educacional da cidade de São Paulo, que, como o pré-candidato Felipe mencionou, está em frangalhos. Maravilha, Felipe. Eu vou chamar você de Bradim para não confundir com o Sabará. Tá? Felipe, eu acho que uma coisa que as pessoas não compreendem muito do papel de um vereador é que ele não tem uma função exclusiva de legislar, né? Nós já temos bastante lei em São Paulo, e que inclusive leis que de maneira muito atrapalhada, porque não há técnica, né? Para você legislar, você tem que ter um mínimo de conhecimento de estrutura de uma construção de lei, porque quando você não tem isso e você deixa tudo na mão de terceiros, que são os chamados assessores, né? E muitos gabinetes têm inúmeros deles, porque o vereador não tem a condição técnica para assumir a função, acaba tendo leis que se conflitam e o problema e as soluções nunca chegam até a população, que é a ponta, que é quem importa. E eu acho que muitas pessoas que acompanham ou, enfim, que estejam interessadas em saber agora como têm sido as propostas dos políticos ou dos candidatos, é que o papel do vereador é também de fiscalizar,
né? O vereador ele tem um papel fundamental, que é a fiscalização. Então, eu acho que uma pergunta que a gente deveria fazer: você já chegou a ver vereador indo em alguma escola municipal, ou teve notícia de vereador indo até o local onde a coisa é ruim, onde há queixas de mau aprendizado ou coisas do gênero? É muito difícil falar disso, né? Os vereadores, eles têm sempre a proposta de lei como principal forma de fazer política, porque aí ele publica isso e usa isso sempre com um fim eleitoreiro. Então, na minha visão, o que é necessário, imprescindível na educação é fiscalização. Hoje nós temos um problema muito grande de gestão na educação, tá? As pessoas que hoje gerenciam as escolas ou a forma de ensino, por alguns motivos como esse que o Sabará citou, não tem motivação de aumentar índices de aprendizagem, tá? Isso é uma coisa fundamental, e precisa haver uma contrapartida. O educador que tenha interesse em ser reconhecido, ser mais valorizado, ele precisa demonstrar resultado. De que forma que você vai exigir isso? Através da fiscalização. Se você não acompanhar as métricas ou níveis de aprendizagem de determinadas escolas, você não dá a efetividade desse aprendizado. Então, eu não tenho uma proposta de lei. Pelo contrário, eu tenho uma proposta de revogação de leis que atrapalham a educação em São Paulo, tá? Ou seja, extinguir leis que criam entraves para que as escolas se desenvolvam, ou para que tenha maior participação da iniciativa privada, com estudo de maior qualidade para as crianças, para o ensino básico, e fiscalização, acompanhar de perto. Tá? Além de dar essa condição de a criança estudar em escolas melhores, com esse suporte público, né, a educação tem que ser uma prioridade, fiscalizar de perto como o dinheiro tem sido gasto com a educação. Como o Sabará comentou, é muito dinheiro para investir na educação, ou seja, dinheiro tem. Os salários dos professores, se melhor gerido, eles podem ser melhores até, desde que haja uma entrega, desde que haja uma contrapartida equalizada, mas para isso a gente precisa ter mais atenção. A educação, infelizmente, ela é muito deixada de lado, ela nunca é tida como uma prioridade. Perfeito. Continuando ainda no tema da educação, né, esse ano o ensino foi paralisado tanto na rede municipal como na rede estadual por conta do coronavírus, né? Uhum. E eu queria saber dos candidatos, se essa crise permanecer em 2021, como seria a retomada do ensino na cidade de São Paulo? Quer falar, Rodrigo? Como é que eu faço? Pode começar, por favor. Bom, a gente assumindo a gestão, né? A gente vai ter que fazer uma retomada gradual com o protocolo, né? Porque hoje, na minha opinião, as escolas já deveriam estar abertas com protocolos funcionando, né? Se os shopping centers estão abertos, né? Se alguns parques estão abertos, como é que a escola ainda não está funcionando? Não quer dizer que todos os pais tenham que enviar os alunos para a escola. Nossa proposta é que isso fique, a decisão fique para as famílias, para os pais. Mas, se a prefeitura está bancando os custos das estruturas da escola por completo, as escolas têm que estar abertas com os protocolos corretos. E aí os pais decidem se querem ou não que os filhos estejam nas escolas. Claro que, se os pais não quiserem, não dá para penalizar os alunos. Então, a nossa proposta é que no ano que vem seja feita avaliações para os alunos perderam muito daquilo que foi ensinado como conteúdo, para ver que alunos poderiam, inclusive, ser, enfim, passados de ano, ou aqueles que não acompanharem, que pudessem fazer provas para poder se atualizarem, e aí vai ter que ser um empenho da prefeitura, dos professores, para deixar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né, nas classes. Mas, com certeza, a gente vai ter que voltar às escolas. Na minha opinião, como eu disse, já deveria, as escolas deveriam estar abertas e deixar os pais, a critério dos pais, se querem que os alunos estejam ou não. Isso a responsabilidade do lar fica para os pais, e aqueles que não têm condição de deixar os filhos em casa podem
colocar os filhos nas escolas. E o investimento na primeira infância, né? De 0 a 6 anos, que é a idade considerada formalmente primeira infância, a gente vai ter que investir, porque é justamente nesse período que as crianças passam pelas principais formações, que depois que esse período é passado, muito dificilmente você consegue recuperar esse tempo perdido. Então, não dá, por exemplo, para as escolas e as creches ficarem fechadas. Você tem crianças na primeira infância que deveriam estar sendo desenvolvidas, e isso é responsabilidade também, né, da prefeitura, e claro que é a critério dos pais por causa da pandemia, mas a liberdade dos pais precisa estar trabalhando junto com as creches abertas e a primeira infância funcionando. Então, essa seria a minha medida, caso eu seja prefeito. Vamos abrir as escolas com todos os protocolos. Atualmente, o governo tentou fazer um ensino online, né, à distância, só que muita gente... Não está fazendo. Então, não tem como fazer, até porque, vamos pegar como exemplo a periferia, muita gente não tem nem acesso à internet, ou um aluno não tem celular, então se tornou meio que impossível, né, essa forma de ensino. Então, como resolveria esse problema? Bom, quer falar, Rodrigo? Vai você lá. Como vereador fiscalizador. Vamos lá. Bradinho, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa observar, e aí repriso o que eu disse antes, de a educação não ser uma prioridade, como ela tem sido deixada em último plano, né? O Sabará comentou aí das coisas que voltaram a funcionar, e eu tenho vindo até o trabalho, eu saio da Zona Leste e venho até o Itaim Bibi todo dia, apesar de ter carro, utilizo o transporte público para vir até aqui, porque isso me faz ser ainda mais o senso de prioridade, e vejo o quanto a educação é negligenciada, né? Ela tem sido deixada de lado, e seria o assunto mais importante para se debruçar e já ter um plano de gestão de retomada, e não existe, não existiu desde o início, e toda vez que existe uma escala de retorno, a educação nunca está entre as prioridades, né? Então, isso já tem estudos do efeito nocivo, de o quanto isso é prejudicial a médio e longo prazo para a educação da primeira infância, tá? O quanto isso vai causar de déficit de aprendizagem nas crianças que estão em período de formação mesmo, de construção de uma base de aprendizagem. Então, eu partilho da ideia de que a retomada para a educação, para as crianças das escolas públicas, justamente para não ter por não ter essa estrutura toda que você comentou, deveria ter sido priorizada. Tá? Eu falo isso porque eu conheço e converso com pais, tanto de crianças da escola privada, minha filha, por exemplo, estuda em escola privada aí na região da Zona Leste, e conheço crianças e pais que estudam na escola pública. A verdade é que as crianças das escolas públicas, especialmente no âmbito municipal, elas não tiveram aula durante esse período todo, elas ficaram completamente prejudicadas, né? Foram várias formas de remendos ali, então toda vez que se defende que a criança não deve voltar para a escola, o que está se defendendo é que a criança não tenha conteúdo durante o período, porque, infelizmente, a realidade do ensino público é que se a criança não estiver na escola, ela não vai ter aprendizado, tá? Então, seguindo normas, como todas as outras atividades têm seguido, mínimas de segurança, as crianças já deveriam ter voltado para a escola, ainda que num regime de revezamento, tá? Principalmente porque as crianças têm menor índice de risco de contaminação, e se tem uma recuperação melhor, os adultos ou outras faixas etárias têm maior risco de contaminação, e quando pegam tem uma condição menor de recuperação. Então, considerando todo esse cenário, o menor sentido é que as crianças, para o retorno nas escolas, sejam a última
retomada, por assim dizer, tá? Então, a meu ver, nós tivemos bom tempo para isso, tá? Pelo menos aí entre 2 e 3 meses, tendo pensado num plano efetivo de gestão de retomada, nós já teríamos algum sinal das crianças, mas nós perdemos um ano inteiro e as crianças vão ter um reflexo muito negativo, muito nocivo, e isso nós vamos ver, nós sentimos isso no médio e longo prazo. Então, essas crianças, daqui 2, 3 anos, vão sentir muita deficiência desse ano que ficou morto para a educação pública, infelizmente. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora, é a Cinta Atanásio. Existe a intenção de capacitação para gestores com parceria com a iniciativa privada, um eventual governo? Bom, nas gestões que eu participei, tanto no município quanto no estado, as parcerias de qualificação são muito importantes quando elas são feitas com a iniciativa privada. E existem muitos institutos que têm recursos filantrópicos, inclusive, dedicados para fortalecer e atualizar, capacitar gestores públicos, porque é de interesse da sociedade como um todo que os gestores públicos sejam qualificados, né? Então, tem muitas fundações, ONGs, institutos, que investem na qualificação de gestores, né? Então, por exemplo, o próprio Comunitas é um exemplo desse, é um instituto, né? É uma associação sem fins lucrativos que faz qualificação de gestores públicos, seja de alto escalão, seja desde o prefeito até servidores de outros cargos menos relevantes, vamos dizer assim. Na verdade, todos são relevantes, mas em termos hierárquicos, né? Então, sim uma ordem, com certeza, a gente estando lá, trabalharia para fazer parcerias para capacitação e qualificação de gestores públicos, porque isso é essencial, ou seja, os gestores públicos estarem atualizados e capacitados para gerir a cidade, para melhorar a vida das pessoas. Muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez aqui aos pré-candidatos e a você que está acompanhando essa live aqui pelo Leste Online e também pelos canais do Rodrigo Lopes e do Felipe Sabará. Nós, no Leste Online, nós vamos disponibilizar depois dessa live para você também no nosso Instagram e no site lesteonline.com.br. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre transporte, que também é um grande problema da cidade de São Paulo. Vou começar perguntando para o Rodrigo. A atual gestão cortou alguns benefícios do bilhete único, né, como, por exemplo, reduziu as integrações para quem usa na modalidade Vale Transporte. Como que o pré-candidato pretende fiscalizar a atuação do executivo em relação ao corte de benefícios como esses, caso venham ocorrer no futuro? E como não prejudicar a população com medidas como essa? Perfeito, Bradim. Também com relação ao transporte, nós temos que pensar no problema como um todo, né? Nós temos alguns escândalos que o papel do vereador é fundamental de apurar, tá? Uma das minhas principais lutas e causas é o combate à corrupção. E eu acho que todo paulistano deve ter ouvido falar na máfia dos transportes, no cartel dos transportes. Agora, recentemente, em janeiro, mais um escândalo proposto pelo Ministério Público, uma ação proposta pelo Ministério Público, apura um verdadeiro cartel nos transportes, envolvendo a SP Trans e o sistema de participação das concessionárias. Tá? Então, é uma coisa maquiada, manipulada e que precisa de uma atenção muito, muito criteriosa por parte dos vereadores. A verdade é que os vereadores que tem hoje, até vi aqui em alguns comentários que a gente precisa ser mais pragmático. Eu acho que, primeiro, que o diálogo ele tem que existir para que propostas boas sejam discutidas com técnica e que as coisas sejam resolvidas sempre em favor da população.
E sempre que há algum tipo de desvio, o favorecimento tem sido pessoal, sempre com alguns envolvidos. Inclusive, esse escândalo que eu comentei agora envolve um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Basta jogar um Google aí que vocês vão encontrar. Tá? Esse tipo de escândalo tem que ser combatido, Bradinho, pelo seguinte: quando você tem recursos, tá? E aí, nesse caso, tem um recurso que tem subsídio da Prefeitura, né? Ou seja, a prefeitura ainda financia esse tipo de serviço. O serviço é gerenciado diretamente de uma maneira teoricamente privada, né? E o recurso, quando ele é escoado, quando tem margem para corrupção, não dá espaço para o serviço ser bem fornecido. Tá? Quando se fala em aumento ou então de quebra de benefícios da utilização desse sistema de transporte, é porque só existe um sistema, só existe um formato, não se abre concorrência para a prestação desse serviço, ou seja, não existe concorrência de preço na prestação e nem de qualidade do serviço. Né? Então, a partir do momento que você fiscaliza, combate os desvios, né? Ou seja, chama atenção para que o serviço seja prestado de maneira coerente e responsável. Há dinheiro para que você não precise ficar aumentando tarifas do transporte, porque existe muito ralo escorrendo de dinheiro. E, além disso, que você dê maior abertura. É preciso ser rediscutido. Os processos de licitação para a participação das concessionárias não são abertos, não são transparentes, eles são sempre feitos da mesma forma e sempre favorecem as mesmas empresas. Então, para resolver esse problema, eu entendo que precisa enxergar para onde está indo o dinheiro de fato, né? Porque quando eles aumentam tarifa, eles querem justificar que está faltando recurso para manter o serviço. Né? Se você não tem desvio desse serviço, você não precisa aumentar a captação desse recurso através de tarifa. Então, combater isso e abrir a concorrência. É imprescindível que haja maior abertura para a iniciativa privada fornecer esse tipo de serviço. Para mim, o poder público não tem que se preocupar com o transporte exclusivamente. Ele tem que participar da discussão, do diálogo disso, para que isso seja bem prestado, para cobrar, inclusive, mas a abertura disso, para que, possibilitando uma concorrência, é fundamental para que a gente comece a receber um serviço com... Essa concorrência vai gerar benefício para nós, porque nós vamos ter ali gente competindo pelo menor preço, pelo melhor serviço, e resolve definitivamente um problema de centralização do fornecimento do serviço. Muito bem. Bom, como o pré-candidato mencionou, o transporte na cidade de São Paulo é caótico, né? Os ônibus são mal conservados, lotados, falta muito investimento na área, com certeza. Os intervalos nas linhas são muito longos, principalmente na periferia. Nós aqui do Leste Online recebemos muitas reclamações sobre falta de ônibus, sobre intervalo. Pessoas que às vezes estão cansadas, querem chegar em casa, mas fica ali 30, 40 minutos esperando um ônibus para poder ir para sua casa. Eu queria perguntar ao pré-candidato Felipe Sabará, qual a sua proposta para resolver esse tipo de problema no sistema de transporte de São Paulo? Bom, realmente, São Paulo é conhecida como uma cidade com um trânsito bastante intenso e caótico, e no transporte público, uma das grandes necessidades é realmente acompanhar para ver se o número de ônibus, né, que os contratos com a prefeitura contrataram, estão de fato nas ruas. Então, existe um mecanismo que foi criado já no último contrato, né, que é um mecanismo de chips, né, que acompanha os ônibus para ver se eles realmente estão nas ruas ou se não estão. Isso é essencial, porque como são vários contratos, né, com prestadores de serviço, empresas prestadoras de serviço, realmente precisa estar acompanhando bem de perto, para realmente constatar que os ônibus estejam, de fato, rodando, né? Porque quanto mais ônibus, menos ônibus lotados, menos aglomeração, menos pessoas de pé e menos pessoas passando desconforto no transporte público. Então, a oferta, né, do transporte é muito importante, a gente está acompanhando isso, porque são contratos bilionários, né, e que precisam ser garantidos os ônibus nas ruas, né. Nossa proposta é ter uma central também de tráfego integrado inteligente,
para acompanhar em tempo real como é que está andando o trânsito. E a gente sabe que já existem os aplicativos para isso, né? Inclusive aplicativos que nós usamos no nosso próprio celular, no nosso smartphone, né? Então, a prefeitura precisa ter um aplicativo desse, um sistema desse, um software, né? Que realmente esteja acompanhando o trânsito em tempo real, inclusive os semáforos em São Paulo, que não são semáforos inteligentes, que deveriam estar conectados a um sistema inteligente, que já existe no mundo, em cidades muito menos importantes e muito menores, com muito menos recurso e orçamento, já tem esses sistemas inteligentes, semafóricos e de controle de acompanhamento do trânsito, né? Então, sem isso, a gente não consegue, de fato, acompanhar com o crescimento de veículos automotores, São Paulo foi travando. Então, se não for, imagina se não fosse o Waze, né, que é esse aplicativo que o pessoal usa, que controla, né, em tempo real, inclusive alimentado pelos próprios celulares das pessoas, como é que está o trânsito. Com certeza estaria muito pior, porque esses aplicativos eles vão direcionando você para as ruas menos ocupadas, né? Então, a prefeitura deveria ser uma central inteligente, né? E a gente tem um problemão, que é a indústria das multas em São Paulo. Então, não tem a ver aí com o transporte coletivo, público, mas tem a ver com o trânsito. Então, a gente sabe que hoje a prefeitura, inclusive, até diminui a velocidade das vias, o que atrapalha, inclusive, os ônibus, que tem que andar até mais devagar, atrasa tudo para arrecadação. Então, hoje, para você ter uma ideia, a indústria da multa está em 1,5 bilhões de reais arrecadados por ano. Na época do Haddad era 1 bi. Na gestão do Covas já está em 1,5 bi. Então, eles abaixam a velocidade, né, para arrecadar mais. Não quer dizer que as pessoas têm que sair correndo aí com velocidades acima do normal. Agora, o que não pode acontecer é o que tem acontecido, que é a prefeitura usar a indústria da multa, e todo mundo sabe que tem, para tapar buraco orçamentário, né? Então, isso está muito errado. E aí tem a questão da micromobilidade, né, que a gente fala dos patinetes, das bicicletas, na periferia. Eu até fiz aí um vídeo andando de bicicleta numa ciclovia na periferia, na Zona Norte, que começa num lugar nenhum e vai para nenhum lugar, né? E a gente terminou ali num poste. Porque realmente não existe uma preocupação de fato da prefeitura, e isso está na prática demonstrado, em melhorar a vida das pessoas. Tem gente que quer usar a bicicleta, não é porque está na periferia que não quer, né, que não vai poder. Aqui tem mais infraestrutura na região central, sim, mas tem gente que não quer pegar um ônibus e um carro porque pode fazer trajetos com distâncias menores, só que as ciclovias estão totalmente degradadas, e as que foram construídas, a gente sabe que custaram mais do que deveriam, e que estão desgastadas e não conectam com o transporte público. Então, tem muita gente que também gostaria de usar a micromobilidade como bicicleta e patinete, depois parar a sua bicicleta e entregar ali e colocar em algum lugar e seguir de transporte público. Isso, inclusive, melhora a saúde e a qualidade de vida da população. Então, assim, vamos lá recapitular aqui. Garantir que os contratos sejam cumpridos e a quantidade de ônibus nas ruas seja o que está contratado, ver se a qualidade desses ônibus está boa em termos de ar-condicionado, para aqueles ônibus que têm ar-condicionado, tem ônibus com Wi-Fi, que não funciona o Wi-Fi muitas vezes, muitas rotas atrasadas, isso as filas, né, pessoas que reclamam muito disso, especialmente na periferia. A questão da central inteligente de tráfego precisa ter, né, com sinais e até os semáforos inteligentes, e, por fim, uma micromobilidade que funcione para quem quiser, né? Então, essas seriam as nossas ideias aí para melhorar o transporte público e o transporte como um todo na cidade de São Paulo. Maravilha, e eu quero convidar você que está acompanhando essa live para mandar a sua pergunta. Nós temos aqui uma do Vinícius Verpa. Quais os maiores problemas da Zona Leste e como farão para melhorar a vida dos residentes na região? Rodrigo, quer começar? Claro. Bom, eu sou morador da Zona Leste, então eu tenho muita legitimidade para falar sobre os problemas da Zona Leste. Alguns deles aqui nós já mencionamos, que é mobilidade, principalmente, né, o problema de transportes. Eu uso esse serviço todo dia e ele é precário, é horrível.
disse até o que eu acho que a gente tem que trabalhar para que esse serviço seja melhor prestado, tá? Sem sombra de dúvida, a educação sempre é uma prioridade, e também comentei sobre como eu penso que isso pode ser melhorado, que tem que ser fiscalizado de perto, e tem que ser acompanhado também de perto a gestão escolar. E saúde, né? Um dos grandes problemas da periferia da Zona Leste é, sem sombra de dúvida, a questão da saúde. Os postos de saúde da periferia da Zona Leste são sempre lotados, as pessoas têm um serviço muito ruim, nunca são bem atendidas, e as filas de espera são enormes, né? E eu penso que a modernização desse tipo de serviço, ela tem que ser, assim, urgente, tem que ser modernizar a forma de agendamento, porque isso também vai colocar você na mesma linha do serviço disponível com a necessidade das pessoas, colocar os profissionais que atendem isso de acordo com a demanda do serviço, da exigência do serviço nas regiões, e maior atenção, né? Principalmente nas periferias, onde as pessoas usam mais o serviço público de saúde do que o serviço privado. Isso tem que ser confrontado de maneira inteligente, e só a tecnologia pode contribuir. Mas, na minha opinião, eu acho que a gente, até pela pauta da nossa conversa, uma questão que eu vejo como essencial para o desenvolvimento social e econômico da periferia, e eu não estou falando só da Zona Leste, eu acho que é de toda a periferia, é a situação das propriedades irregulares, moradia irregular. Tá? Moradia irregular, moradia que não tem o documento, o título de propriedade ali, que a pessoa não pode comercializar aquilo, vender, trocar, enfim, dar como garantia para receber crédito, para investir no negócio, ou para investir no próprio imóvel, né? Isso tira a dignidade da pessoa e impede o desenvolvimento, né? Algumas regiões, o nível de irregularidade das propriedades, ela para só na falta de documento, mas existe alguma estrutura, existe algum tipo de serviço sendo prestado como iluminação, tem asfalto na rua, passa viaturas ali, ou seja, há algum serviço de segurança, algumas escolas não tanto quanto deveria, mas existe a prestação de um serviço público. Mas a falta de legitimidade da propriedade impede o desenvolvimento econômico. Não existe investimento nessas regiões, né? Hoje, até um estudo que o Felipe publicou há pouco tempo, saiu um país, acho que isso é importante ressaltar, que envolve até a questão do transporte, envolve a questão de mobilidade, trânsito, envolve a questão da falta de regularização das propriedades, que sai ou seja, 2 milhões e 100 mil pessoas saem da Zona Leste todos os dias para vir até o centro ou a região mais ao sul para trabalhar, né? E por que isso acontece? Que as coisas não se envolvem aqui na Zona Leste? Porque falta a legitimidade da propriedade. Toda empresa estabelecida na região central ou na região mais ao sul vai ter, no mínimo, ali um contingente de 20%, 30% de funcionário que mora na Zona Leste. Essa empresa não teria interesse, seja por economia de aluguel de um imóvel, etc., seja para dar melhor qualidade de vida para o seu colaborador, para o seu funcionário, estabelecer uma empresa ou um escritório aqui mais para a região da periferia, onde ele tem aí esse contingente de 20%, 30%, quanto custa um imóvel para alugar para fins comerciais aqui na região central e quanto custaria para alugar numa região que fique ali no meio termo na Zona Leste, dando essa melhor qualidade de vida para as pessoas. Isso não melhoraria, por exemplo, a questão do transporte? Não teria menos lotação? Não teria menos gente se deslocando na Radial Leste para ir até o centro para trabalhar? Né? Então, eu acho que o ponto central para o desenvolvimento efetivo da periferia, e aí eu estou falando da Zona Leste por viver esse problema, é a questão da regularização fundiária, a questão da regularização das propriedades, tá? E aí eu falei um pouco dessas propriedades que o problema não é tão grave, mas tem lugares que não chega a serviço de esgoto, falta saneamento básico, as pessoas vivem dentro de contaminação mesmo, de fezes, enfim.
expostas a um risco e a doenças, né? Ou seja, vivemos hoje no século XXI uma condição medieval de subsistência pela falta de regularização da propriedade, porque onde existe legitimidade da propriedade, chega o serviço de saneamento básico. Tá? E aí eu vejo não só o problema, mas como vejo a solução. Hoje, Bradim, existem 148 leis municipais que versam sobre a questão da regularização fundiária. E agora tem sido discutida uma lei, a 571 de 2019, que também trata do mesmo assunto. Mas é impressionante como a solução do problema não é uma prioridade. Não é uma prioridade. E eu vou te falar por quê. Existe já o projeto de lei e existe um aditivo dessa lei, tá? Ou seja, a lei já está remendada e eles ainda não chegaram no melhor cenário de lei. Por quê? Falta técnica para discutir um problema tão grave. E os vereadores que querem aprovar isso de uma forma simplista para resolver um problema complexo, tá? Não existe previsão da participação da iniciativa privada para a solução do problema da regularização fundiária em São Paulo. Numa cidade do tamanho de São Paulo, da importância de São Paulo, o reflexo que isso causa social e economicamente para a cidade como São Paulo, não existe, não se atribui a importância necessária para isso. Esse problema que nós temos hoje no Brasil, 50% de toda a população não tem legitimidade da sua propriedade, 90% não tem serviço básico de saneamento básico, aliás, 90% não, 50%, é uma questão que só vai ser resolvida agora por conta da participação da iniciativa privada. Agora vai haver concorrência por esse serviço, pela prestação desse serviço. E a questão da regularização fundiária tem que ter o mesmo tratamento, tá? Porque existe interesse econômico, existe interesse comercial, existe interesse do mercado imobiliário, enfim, de fundos de investimento, de resolver um problema como esse, porque tem interesse econômico mesmo, mas isso vai desenvolver uma região. Você pega a região da Zona Leste, que tem um baita de um shopping, um puta de um estádio, e a coisa não se desenvolve no entorno, e o problema é a falta de legitimidade da propriedade. Não se estabelece um hotel, não se tem grandes shows, não se tem grandes eventos ali para desenvolver aquilo tudo no entorno, porque falta a legitimidade da propriedade. Ou seja, regularização fundiária resolve mobilidade, problema do trânsito, resolve a dignidade das pessoas, atribui às pessoas dignidade por ter o seu título, finalmente, de poder dizer, isso que eu tenho, que eu construí, é meu, que eu comprei com muito esforço. Mas, candidato, o processo para essa regularização é muito burocrático, ou até mesmo para quem quer adquirir o seu imóvel, né, é uma burocracia danada. E um outro problema que você citou, né, dessas ocupações irregulares, eu acompanhei de perto ali na região da Moca o crescimento da chamada favela do cimento, que hoje já foi removida pela prefeitura, mas a prefeitura só removeu depois que a justiça entrou no meio, porque eles esperaram crescer para depois resolver o problema. Qual que seria o tratamento nesse tipo de situação? Para mim ou para o Sabará? Eu queria perguntar para o Sabará. Bom, eu vou responder e aí eu vou ter que me despedir, porque eu tenho uma live aqui às 20 horas, que eu vou ter que entrar. Na sequência, passou super rápido aqui a nossa live, e então às 20 horas aqui eu vou ter que entrar numa outra. Eu vou responder rapidamente. Assim, a burocracia é enorme, mas já existe a possibilidade legal de regularização. Como o Rodrigo falou, na verdade, a maior parte dos problemas que não são resolvidos por falta de vontade política. Porque se tiver vontade política, as coisas acontecem, porque a pressão da população da periferia por regularização fundiária é enorme, todo mundo quer. Então, se o prefeito, por exemplo, propor isso pelo executivo e tiver resistência da Câmara dos Vereadores, com certeza a população vai começar a entender que existe aí algum problema com os vereadores, né? E vice-versa, né? Então, realmente, existe uma questão, que é a questão da dificuldade política de se andar as coisas, e por isso que quanto mais transparência por parte do prefeito, melhor, porque a população tem condição de fiscalizar os vereadores, né?
e a própria prefeitura para ver se eles estão cumprindo com a sua palavra e com projetos que realmente beneficiem a população. Existem as ações de reintegração de posse que ocorrem regularmente, e aí, geralmente elas ocorrem e as pessoas acabam recebendo aí um aluguel social, mas não é o ideal, é sempre um paliativo, é sempre tratando o sintoma e não a causa. O Rodrigo falou muito bem, quando você traz a regularização fundiária, o REURB, né, você dá título de propriedade, a pessoa acaba cuidando melhor da região, da casa, enfim, às vezes até do apartamento que foi construído ali de forma irregular, e isso gera uma economia que traz vários benefícios, até de saúde, qualidade de vida, de educação, renda, enfim, é um ciclo positivo que acontece quando se trabalha isso. Mas eu diria que o grande desafio é que precisa ter um prefeito e vereadores com vontade política, principalmente o prefeito, Xará. Se o prefeito começar a bater na tecla que vai regularizar e os vereadores começarem a criar dificuldade, você imagina a pressão que vai ser de pessoas que não têm seu título? É enorme. É que nenhum prefeito quis, de fato, comprar essa briga, que seria o nosso caso. A gente faria completamente uma revolução, porque a gente falaria muito disso o tempo todo. E aí a pressão seria enorme por aprovação. Quem que não quer ver o seu título funcionando? E aí, no caso de pessoas que estão em áreas privadas invadidas e ocupadas, fazer um acordo com o proprietário, com parcelas que caibam no bolso das pessoas, porque para o proprietário que já não vê uma solução para isso, é bom, que vai querer resolver, né? Desde que seja algo factível para que quem ocupou faça ali um pagamento pelo uso da área que foi invadida, né? Então, regularização fundiária, o REURB, é prioridade nas nossas propostas, projetos, por enquanto, ainda não podemos falar das propostas do plano. Dia 27, vocês vão ver disponíveis aí as nossas propostas. Eu vou ter que pedir desculpas aqui, vou ter que sair, mas eu queria agradecer ao Rodrigo Lopes. Eu vou deixar o Rodrigo aqui, então, que está super preparado para responder outras perguntas. Eu quero agradecer a você, meu xará, e a todos que estão nos assistindo, a quem fez perguntas aqui, muitas perguntas que a gente recebeu aqui. Então, a vocês do Jornal Leste Online, todos que estão ouvindo, um grande abraço. Acompanhem nossas redes sociais, está aqui embaixo, Felipe Sabará. Para vocês tiverem agenda e a gente poder responder novas perguntas também. Então, vou me despedindo aqui. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Valeu, Felipe. Obrigado. Boa live. Felipe, a participação e até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Bom, vamos continuar aqui com o Rodrigo Lopes, então. Lembrando que essa live será disponibilizada no nosso site, lestonline.com.br, e também no nosso canal do Instagram. Rodrigo, eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu só abrir aqui. Durante a gestão Haddad, o ex-prefeito propôs que a escolha dos subprefeitos fosse realizada através de eleições em que a população fizesse essa escolha. O projeto foi engavetado na Câmara. Qual seria a sua opinião sobre essa proposta? Não seria viável com que a população participasse desse processo, realmente escolhesse o seu representante da sua região, visto que, por exemplo, Itaquera, na última gestão, teve 2 subprefeitos que nunca morou na região, não conheciam os problemas da região. São 5. Essa gestão atual, foram 5 subprefeitos de Itaquera. Então, e alguns deles não... Por exemplo, eu cito aqui o ex-subprefeito Jamil Iatin, que é morador da região de Jundiaí, então não conhece os problemas da região. Então não seria viável a população participar desse processo na escolha dos subprefeitos? Felipe, excelente pergunta, agradeço a quem fez essa pergunta. As subprefeituras, elas foram criadas para descentralizar o serviço da prefeitura, ou seja, era para que ela fosse, de fato, uma extensão da prefeitura, para que os serviços que você busca hoje lá no Vale do Aicabaú, lá na prefeitura, você buscasse na sua região. A verdade é que a coisa não acontece dessa forma.
né? As subprefeituras, elas não exercem um terço do papel que poderiam exercer para tirar a sobrecarga do serviço centralizado lá, e hoje ela funciona basicamente como um cartório, né? Um cartório de registro de algumas coisas, também não serve, não presta todo o serviço que fosse necessário, até para informação, para tirar informação sobre algum serviço na subprefeitura, é horrível o serviço, tá? É horrível. E o problema dessa questão de não ter moradores na região é porque uma coisa que nasceu para ser boa, para descentralizar o poder ali na prefeitura e ter as prefeituras regionais, né? Assim que elas deveriam chamar, as prefeituras regionais, você ir até a prefeitura e ter todo o serviço à disposição, que isso começou a virar uma forma de você concentrar cabos eleitorais, interesses políticos, enfim. Por quê? Porque sempre o subprefeito vai ter alguma indicação política. Atualmente, a subprefeita de Itaquera, ela é cunhada de uma vereadora, tá? E ela era chefe de gabinete dessa vereadora. Essa vereadora, ela é uma das vereadoras mais populares na região da Zona Leste, aí, especialmente em Itaquera. Tá? Vamos ligar aí os pontos. Tá? Essa subprefeita, ela é da região do Ipiranga. Ela não é da região da Zona Leste. Ipiranga já é Zona Sul. E aí eu enfatizo a sua pergunta. Faz sentido que uma pessoa que mora no Ipiranga seja subprefeita em Itaquera, e que o único serviço prestado seja a anotação de reclamações para mandar para a prefeitura? Faz algum sentido? Para mim, hoje, a função da subprefeitura é meramente de gastar dinheiro e de manter alguns cabos eleitorais ali bem posicionados. Né? Por quê? Porque quando eles abrem demandas para tapar algum buraco, para colocar alguma lombada, ou para, enfim, fazer alguns serviços que agradam pequenos públicos ou pequenas pessoas, grupos de pessoas, e mantém ali os seus cabos eleitorais vivos, a gente vai continuar tendo um sistema nocivo que ofere até a democracia. Porque você não consegue, como uma pessoa nova que se coloca à disposição para prestar um serviço técnico e eficiente, concorrer. Porque você tem ali uma série de desafios, que é uma pessoa que já tem uma subprefeitura na mão, já tem um monte de acordinhos regionais que olha, eu vou tapar o buraco aqui da sua rua, mas não esquece de mim em 2020, quando tiver eleição municipal. Na minha opinião, a solução desse problema, tá? O gestor, o executivo, tem que criar uma lista de pessoas que tenham reconhecimento regional, tá? E não pode ser uma pessoa só, não. Porque se for uma pessoa só, também vai funcionar como indicação meramente política. Essas três pessoas, seja uma lista tríplice, né? 3 pessoas que sejam promovidas, reconhecidas pela população regional, elas sejam indicadas por essa pessoa por uma votação, e aí precisa da participação da população. Porque não adianta, como é hoje em dia, as eleições nas prefeituras para conselheiro municipal, você faz uma eleição como essa, a população não fica sabendo, não participa desse processo, não participa das decisões, salvo algumas poucas pessoas que se interessam pelo assunto. Né? Então, assim, abrir uma lista tríplice com indicação por reconhecimento das pessoas, e essas pessoas que forem indicadas passar por um processo seletivo por uma empresa que não tenha interesse exclusivo ou de manter uma empresa que realmente tenha imparcialidade na escolha desse subprefeito. Assim, a pessoa ser escolhida para ser o subprefeito por conhecer os problemas da região e pela competência, pela condição de assumir esse papel, tá? É como eu vejo como deveria ser feito. E que as subprefeituras tivessem efetiva autonomia para realizar a descentralização desse poder, tá? É realmente que ela faça aquilo que a prefeitura faz lá no centro, que fica centralizado, mas aqui de forma regionalizada. O que hoje não acontece, né? Hoje nós mostramos aqui na página, quase que diariamente, problemas de zeladoria em várias áreas, né, das subprefeituras, e a gente cobra respostas e é sempre o mesmo copia e cola, e a solução nunca vem.
Bom, um outro problema aqui na região, você que é da região de Itaquera, você vai entender o que eu quero dizer, né? A gente até mostra aqui, quase que semanalmente, a realização dos baile funks nas ruas, né, os chamados pancadões, que atrapalha o morador que às vezes precisa sair de casa, ou tem uma emergência, ou tem um filho pequeno, um idoso, e essas pessoas se aglomeram, né, inclusive nesse tempo de pandemia, e usam entorpecentes livremente, não tem fiscalização, a polícia é acionada e não comparece, a guarda municipal não sei se tem autonomia para agir, né, nesses bailes, né, nesses bailes funks. Qual seria a solução para esse problema? E como fazer com que essas pessoas que às vezes vão lá para se divertir, que não tem um espaço na cidade de São Paulo, como fazer com que essas pessoas se divirtam sem atrapalhar o morador daquela rua onde está sendo realizado esse baile? Perfeito, Felipe. Bom, excelente pergunta. Todo problema a gente tem que ver a causa, né? Como que a coisa nasce, a partir de quando, qual o movimento social que criou isso, para a gente estudar e propor coisas que sejam efetivas para a solução do problema, tá? Você lembra dos bailes que tinha em São Paulo? Lembra dos salões e tal, de shows mesmo? Você não vê hoje em dia mais a quantidade de bailes que tinha, e eu também frequentei, onde você tinha um local próprio, com isolamento acústico, e que a pessoa ia exclusivamente para ouvir o som alto ali, para se divertir, etc. Existem ainda algumas boates, mas tem um nível muito reduzido do que teve um tempo atrás, e as ruas viraram um local propício para esse tipo de aglomeração e de encontro. Esse é um ponto, né? Como que isso se deu? A dificuldade de empreender nesse segmento é enorme, tá? E aí a gente vai falar de burocracia nesse aspecto. Você precisa de uma infinidade de alvarás e de licenças para fazer a sua casa de show, de entretenimento funcionar. Isso é uma coisa que precisa ser observada, precisa ser desburocratizado esse tipo de atividade, para que você tenha locais apropriados para esses tipos de festas. Porque uma coisa é certa, a juventude quer se divertir, isso é legítimo, eu acho que isso é legítimo, só que ele deixa de ser legítimo quando começa a causar perturbação coletiva, quando começa a interferir no direito de sossego e de paz das outras pessoas, tá? Então, assim, eu não proporia acabar com a necessidade, por assim dizer, do encontro desses jovens. Até porque casas de shows vão começar a voltar a abrir, né? Então, assim, eles vão fazer as escolhas deles, se querem ou não, ir até esses pontos e correr riscos. Porque eu acho que o indivíduo também tem que ter o direito disso, de saber, de escolher qual tipo de risco ele quer se expor, tá? Mas para isso a gente tem que ter a coisa da forma certa. A partir do momento que esses encontros são feitos de forma ilegítima, ilícita... Felipe, tá me ouvindo? Acho que o Felipe sumiu. Estou te ouvindo. Está travando um pouco, mas estou te ouvindo. Tá. Então, e até eu falo isso até por um aspecto legal, técnico, tá? A partir do momento que as pessoas começam a fazer esse tipo de encontro, fazendo aglomerações e causando perturbação, eles estão cometendo um ato ilícito. Esse ato ilícito tem que ser repelido, tá? Então, como que você traz a solução? Desburocratizando as casas que podem fornecer um espaço seguro e adequado para esse tipo de evento, tá? Que as pessoas tenham acessibilidade, porque se você aumenta a burocracia, aumenta o preço para consumir esse tipo de serviço, e aí é melhor que se faça na rua mesmo, porque aí eu não preciso gastar com entrada, certo? Agora, a partir do momento que você comete o ato ilícito, a forma de repelir. A Guarda Municipal, ela, constitucionalmente, ela serve para ser uma força de segurança, tá? Para o município. Ela deveria ter autonomia. Tanto é verdade que aqui em São Paulo, em alguns casos
muito polêmicos de aglomeração, ou de pancadões, de baile funk, a Guarda Municipal é quem vem para agir, para conter a aglomeração. E aí, eu vou te trazer uma informação bem curiosa. Existe um veículo, que é um veículo tático de dispersão, né, de aglomeração. Aqui no Brasil deram o nome de tempestade desse veículo. É um veículo que vem com um jato d'água e ele causa dispersão, onde tem uma aglomeração que precisa ser repelida, que precisa ser resolvida. Tá? Em São Paulo, o investimento na segurança municipal é tão precário e tão negligenciado. Não sei se o Bradinho ainda está aí. Eu estou achando que a sua rede está ouvindo, só que eu estou com um probleminha aqui na imagem. Ah, tá. Bom, eu vou falando enquanto você volta. Esse veículo só tem hoje na Guarda Municipal de Diadema. Aqui em São Paulo, com o recurso que nós temos para investir em segurança, nós não temos um veículo como esse. Ou seja, quando a gente tem uma ocorrência muito grave de aglomeração ou de baile funk, quem vem para conter essa aglomeração é um veículo da Guarda Municipal de Diadema. Isso é uma vergonha para a Guarda Municipal de São Paulo. Para quem não sabe... Voltou? Para quem não sabe, a Guarda Municipal de São Paulo tem um serviço com o seu canil que é referência no mundo inteiro e não é valorizada. Então, primeiro, a Guarda Municipal precisa de maior reconhecimento, autonomia para trabalhar, uma clareza de quais tipos de frentes de combate ao crime ela pode fazer, tá? E ela, na minha opinião, ela pode fazer todo e qualquer combate de crime, porque ela tem preparo, ela é armada, tá? Ela só precisa receber maior treinamento e maior investimento, tanto de contingente quanto de equipamento, tá? Então, ela tendo treinamento específico, tendo contingente, tendo equipamento, ela tem plenas condições de fazer frente a diversos crimes, diversos combates de crime, e ser uma força efetiva de segurança no município. Então, na minha opinião, com relação ao baile funk, que era a sua pergunta específica, quando isso ocorre, tem que ser repelido, porque isso causa perturbação e é ilícito, tem que ser combatido, e ela pode ser combatida pela Força de Segurança Municipal, tá? Na minha opinião. E a outra forma de solução disso, além de dispersão adequada, que não haja tanta burocracia, para que as casas de show possam fornecer esse tipo de entretenimento para a juventude que quer consumir esse tipo de evento. Será que o Bradinho consegue voltar? Perfeito. Rodrigo, eu estou conseguindo te ouvir, só que eu estou tendo um probleminha aqui com a imagem. Eu queria até pedir desculpa a você e aos nossos seguidores. Você consegue me ouvir? Consigo, estou te ouvindo bem. Pode falar que eu estou ouvindo. Eu estou tentando restabelecer aqui. Bom, eu queria agradecer, né, mais uma vez, a sua participação aqui na live. Nós já estamos com o tempo estourado, e eu queria abrir um espaço aqui para você falar um pouquinho da sua candidatura, se despedir do pessoal que está nos acompanhando aí. Maravilha, Felipe. Bom, primeiro eu quero agradecer ao canal Leste Online pelo convite, pela apresentação, pela mediação, agradecer a audiência do Leste Online, e queria deixar bastante claro aqui que eu não pretendo eu não tenho pretensão de carreirismo político. Eu vi aqui alguns comentários, esses não ganham, etc. Eu queria dizer uma coisa para a população, especialmente da Zona Leste, tá? Nós temos um problema na Zona Leste, que são os vereadores que, teoricamente, representam a Zona Leste, já estão por 4, 5, 6 mandatos, tá? Ou seja, existe um carreirismo político, e eles não servem a população, eles se servem do cargo que ocupam. Ou seja, a partir do momento que a prestação do serviço passa a ser uma carreira, a coisa perde o sentido, né? Porque o cargo é eletivo
para que nós, pessoas comuns, tenhamos oportunidade de poder prestar um serviço. Tá? Então, eu não tenho pretensão nenhuma de me servir disso, pelo contrário, eu estou me colocando à disposição para servir por um curto período, pelo mínimo período possível, com tudo que eu tenho de experiência e de técnica. Como eu disse antes, eu trabalho com combate a fraudes empresariais, a minha formação técnica me condiciona tecnicamente para produzir leis ou para combater leis que não sejam boas, e eu sou da Zona Leste, eu vivo os problemas que a Zona Leste vive. Tá? Então, assim, o que eu gostaria de deixar aqui é um convite. Para você que não me conhece direito ainda, que está ouvindo falar de mim pela primeira vez, eu faço um convite. Está aqui a minha mídia no cantinho da tela, Rodrigo Lopes Novo SP. Esse é o endereço para você me achar, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tá? Se você tiver curiosidade de saber de alguém que é nova, que representa a renovação política, tá? E quais são as propostas, o que de fato propõe para a cidade e para a periferia e para a Zona Leste, eu convido você a conhecer esse trabalho. Tá? A partir do próximo domingo, nós iniciaremos a campanha, se correr bem, se Deus quiser vai correr, e aí nós poderemos falar principalmente de projetos, que é o que muita gente quer saber. O problema é que por uma questão de justiça eleitoral nós não podemos divulgar projetos, tá? Mas eu acho que mais do que o preconceito que algumas pessoas têm pelo partido ou por não sermos conhecidos, é que você tem que procurar uma alternativa de transformação e de renovação política. Porque a mudança na política que nós queremos não vai vir dos políticos que nós temos. Tá? Então, se está tudo bem para você, se você tem uma cidade perfeita sem nenhum tipo de problema, então mantém do jeito que está. Vamos continuar reelegendo os políticos que existem aí, que estão aí há 20, 30 anos, tá ótimo. Vamos manter assim. A gente continua deixando a cidade do jeito que está, sem priorizar o que realmente precisa ser priorizado. Agora, se você entende que, de fato, é necessário uma transformação, uma renovação na política para a nossa cidade, a maior cidade do Brasil, com a importância que tem e com o potencial que tem de ser a melhor cidade do mundo, eu diria, porque eu sou otimista nesse sentido, convido você a conhecer a proposta de renovação. Tá? Eu convido você a conhecer realmente quem se preparou, quem tem condição de prestar esse serviço e quem não está querendo se servir disso. Para quem não sabe, para um candidato do Partido Novo, você tem que abrir mão de todo e qualquer privilégio, você assume um compromisso de redução de pessoal de gabinete, ou seja, você não pode ficar fazendo promessa, como muitos fazem, de contratar milhões de assessores para o gabinete e praticar as famosas rachadinhas, né? Ou seja, você contrata uma pessoa e pega metade do salário dela para você manter mais uns 3, 4 cabos eleitorais aí mal intencionados, só para manter poder. Nosso projeto não é um projeto de poder, nosso projeto é um projeto de gestão, é um projeto de entrega, de prestação de serviço, com responsabilidade, com economia, respeitando o dinheiro do pagador de impostos. É isso que nós temos a oferecer. Então, para você ter noção, o candidato do Novo abre mão de vale-refeição, de seguro de vida, seguro de saúde, de carro oficial, abre mão de tudo. Então, isso tudo é para simplesmente exercer o papel de cidadão, que é prestar um serviço e voltar para a sua vida privada e continuar tocando a sua vida. Tá? Para mim, todo cidadão teria que ter o direito de se colocar à disposição para prestar esse serviço pelo mínimo de tempo necessário e abrir a oportunidade para o próximo. Esses que ficam 20, 30 anos e que mantêm a cidade como está, precisando de tanta coisa, precisa de uma repaginada. Então, esse é meu recado. Faço um convite especial para quem quiser me conhecer melhor. Está aqui as minhas mídias. Vem fazer parte desse projeto de renovação. Vai fazer sentido. A nossa cidade é importante, tá? Então, é esse o recado que eu queria dar. E, mais uma vez, agradecer a paciência de a gente até agora. Tá? A quem mandou perguntas que a gente não pôde responder pelo tempo, eu vou buscar depois nos comentários, nós vamos responder, vou ter o maior cuidado, o maior carinho de responder, e quem quiser conhecer mais, fica o convite. Não deixa de chegar próximo disso, porque, como eu disse, a renovação que nós queremos na política não vai vir dos políticos que nós temos, e mais do que isso, para todo aquele que não quer participar da política, vai continuar sendo
sendo, enfim, gerido ou então controlado pelos políticos que têm muito interesse. Então, toda vez que você diz, não quero saber de política, não gosto de ouvir falar de política, a gente continua deixando que essas pessoas continuem gerenciando nossa cidade, que tem tanta importância para nós. Então, nós precisamos, sim, participar da discussão, do diálogo, para que a gente não permita que eles façam o que querem, como querem. Perfeito. Felipe? Rodrigo, tá me ouvindo? Agora sim. Oi, você me ouve? Ouço. Eu queria pedir mais uma vez desculpa a você e aos nossos seguidores, porque eu não consigo fazer a imagem voltar aqui, eu não sei o que aconteceu. E queria agradecer mais uma vez a você, ao Sabará, que participou dessa live, e a toda a equipe, né, que foi super atenciosa com a nossa equipe durante os preparativos para essa live. Fica aqui o nosso muito obrigado pela participação, e até a próxima. Valeu, Felipe. Obrigado você, obrigado audiência. Só para responder a Penha de novo, não sei se ela conseguiu ouvir quando eu comentei. Penha, essa é a minha participação, sim, porque hoje eu sou um pré-candidato. Eu não posso falar de propostas. E as minhas ideias, se alguma ideia que eu tenho não ficou clara, peço desculpa até, porque advogado tem mania de querer explicar demais e às vezes acaba nos fazendo entender. Convido mais uma vez a participar do diálogo e aí a gente pode conversar e eu te expor aí quais são mais claramente as ideias que porventura não ficaram claras, tá? Mas nós temos muitas ideias importantes, tá? E caso a gente acabou não comentando, as minhas bandeiras, o que eu penso que é prioridade para São Paulo, tá? É combate à corrupção efetivo, isso resolve uma série de problemas, através da fiscalização, a fiscalização criteriosa e com técnica, mostrando resultados, tá? Prestando contas o tempo todo, dando transparência do mandato, tá? Caso eleito, regularização fundiária como forma de desenvolvimento social e econômico da periferia, principalmente, revisão de leis para redução de leis inúteis, tá? Para redução de leis inúteis que atrapalham a vida do cidadão paulistano e segurança, através de investimento em treinamento e em equipamento para a Guarda Municipal e dando maior autonomia para a Guarda Municipal para fazer frente efetiva a combate à crise na cidade. Essas aí são as minhas bandeiras, são as minhas ideias, tá? Isso daí é o que eu posso mostrar, o projeto propriamente, a partir de domingo. Se você quiser saber mais, pode vir próximo de nós, que nós temos as melhores intenções para a cidade. Não teria por que ser diferente. Obrigado, Bradim, obrigado a todas as pessoas que nos assistiram aqui. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta aí. Pode me chamar no pessoal. Obrigado. Eu que agradeço.